esse é o Conexão. A Base Nacional Comum Curricular e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável determinados pela ONU têm alguns pontos em comum. Um deles é garantir a educação ambiental para todos os estudantes por vivências. Ensinar educação ambiental também está no Plano Nacional da Educação Ambiental. As ações devem acontecer em todos os níveis, não como uma disciplina, mas como tema a ser falado em conteúdos programáticos. Agora fica a pergunta: as escolas brasileiras conseguem garantir essa prática? E como colocar esta política em ação? Sobre este assunto, a gente vai conversar com a Laís Fleury, que é coordenadora do programa Criança e Natureza, e com o Jean Marques, que é coordenador do projeto Tessaia. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente conversando sobre esse assunto. Fora do ar, a Laís já trouxe uma questão que eu acho legal, que eu já gostaria de começar o programa falando sobre ela. Tem um ponto que você estava me explicando, Laís, que tem uma diferença no que vocês defendem, ver se eu estou usando os verbos certos, né? Defendem como essa educação, né? Vocês defendem uma liberdade maior do contato da criança com a natureza, é isso? Isso. O que a gente reconhece é que, assim, a questão da educação ambiental, obviamente, ela é muito importante, mas é algo que já vem sido trabalhado, né, já faz parte do currículo já há bastante tempo. O que a gente reconhece que está ficando cada vez mais em extinção, vamos dizer assim, é esse tempo da criança brincar de forma livre na natureza. E às vezes, e por que isso? Porque quando ela brinca, ela interage de forma espontânea com o ambiente natural, ela tem a oportunidade de se vincular afetivamente. E o fato dela se vincular, ela já cria um comprometimento natural com o meio ambiente. Por quê? Porque a gente gosta, a gente cuida daquilo que a gente gosta, né? E outro cuidado que a gente tem que ter, assim, que às vezes, principalmente nos dias de hoje, que se fala muito em mudanças climáticas, às vezes, através da educação ambiental, são passados conceitos muito ameaçadores ou muito pessimistas. Ó, a gente precisa cuidar da água, porque senão a água vai acabar. Aí fica parecendo que nem adianta fazer alguma coisa, né? Porque, cara, já vai acabar mesmo, não sei como é que eu vou resolver. É bem pessimismo mesmo, entendi. É um pessimismo no sentido que traz um pouco traz um pouco de medo, assim, né? Uma paura, de uma angústia de que você, né, que a criança está começando a se vincular com a casa dela e de repente passa para ela que a casa dela vai acabar. Tá ruindo, né? Então o que a gente defende é que antes da criança ter, inclusive, essa consciência ambiental, porque ela é necessária, né? Hoje em dia as crianças crescerem de forma consciente, mas elas também precisam a oportunidade de ter esse vínculo afetivo, de estabelecer um amor pela natureza, pelo ambiente dela, até que com o passar do tempo ela vai criando também essa maturidade e vai conseguindo absorver de uma forma mais consciente, mais racional até, esses conceitos que hoje essa questão das mudanças climáticas, por exemplo, trazem. Né? E Jean, você disse umas coisas na apuração que a gente tem. A apuração é uma conversa que a gente tem antes da entrevista acontecer, né? E aí você falou umas coisas que eu achei super interessantes, assim, e entra muito no que ela está falando, assim, naturalmente a gente já é conectado à natureza, né? Parece que a gente vai adultecendo e vai perdendo isso, né? Adultecendo é uma boa palavra. Não, sobre o que a Laís falou, além do peso por exemplo, a mudança climática para a criança, a falta d'água, além do peso da informação, não é uma coisa do âmbito dela. Ela não vai poder lidar com isso de uma forma resolutiva, entendeu? Ela não vai poder contribuir agora. Então cria essa coisa assim mais caramba, estou chegando agora e as coisas já estão assim e não pode fazer nada, né? Então, realmente, eu perdi sua pergunta. Não, a minha pergunta foi sobre essa questão da nossa conexão, de conexão com a natureza, natural, né? Isso, sim. Nós somos natureza. Isso, nós iniciamos natureza e tudo. Eu estava falando antes com você, né? Na história da humanidade, a gente foi mais tempo natural do que civilizado. Pouco tempo, então na verdade um reaprendizado. E aí o que vocês acham, assim, como é que a gente faz para poder fazer essa mudança de percepção? Porque é claro que a gente não vai abolir essa educação, digamos assim, formal, mas fazer dar esse espaço talvez seja interessante até para acompanhar as crianças de hoje também, Laís. Como é que a gente faz para poder trazer esses conceitos para as nossas escolas dentro da realidade do Brasil? Acho que primeiro a gente precisa pensar nesses espaços, né, em primeiro lugar. Que espaço é esse que a escola oferece para a criança? Então, se de repente ela é uma escola, por exemplo, que tem um espaço muito restrito,
Será que ela não consegue, então, pensar numa educação para além dos muros escolares? Como é que é onde é o território onde ela está inserida? Será que tem lugares, será que tem um espaço público que a escola pode, então, permitir que a criança vá brincar, poder usufruir daquele espaço? Então, acho que, primeiro, assim, em relação ao espaço, a gente ter esse olhar de que esse espaço precisa ser naturalizado, seja dentro da escola, de fazer escolhas de materiais, por exemplo, mais naturais e escolhas de trazer a natureza mesmo para dentro, e também pensar numa educação desemparedada, né, que é o que a gente também acredita muito, para além dos muros da escola, então de percorrer também o território. E daí eu acho que uma outra forma também que a gente precisa pensar é na ressignificação do tempo. Porque às vezes também não adianta você ter uma escola, por exemplo, um espaço físico que tem uma abundância verde grande, né? Ou se não, está perto de um espaço, de uma praça pública, né? Que está muito verde, se a escola não usufrui, a criança não tem oportunidade de usufruir, e quando tem oportunidade são 15 minutos. Às vezes, hoje em dia, os recreios estão tudo cronometrado, né? As crianças estão cada vez mais confinadas, vamos dizer assim. E às vezes a hora do recreio, né, assim, o momento que a criança está do lado de fora, ela tem 15 minutos e nesses 15 minutos ela também precisa lanchar. Então talvez é um pouco esse olhar para o espaço, é um pouco também esse olhar do tempo que a criança passa e o significado que esse espaço tem, inclusive, dentro desse currículo, sabe? Assim, da gente também entender que quando a criança está brincando em contato com a natureza, isso faz parte da formação dela, da educação, né? Contribui para o desenvolvimento saudável dela. Então, precisa mesmo repensar essa rotina da criança, se ela está muito tempo em sala de aula, quanto tempo que ela está fora da sala de aula, para realmente ter esse equilíbrio mesmo, para dar oportunidade da criança brincar ao ar livre e reconhecer que isso é algo essencial para o desenvolvimento dela. Isso você acha que é apenas voltado para as crianças ou a gente pode pensar isso também para os adolescentes? Para todo mundo. Até para a gente também, né? Até para a gente. A gente precisava sair um pouquinho, né? Aí queria até aproveitar para compartilhar que esse ano a gente escreveu um manual em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, onde a Sociedade Brasileira de Pediatria reconhece também a importância do contato da criança com a natureza para o desenvolvimento sadio das infâncias e dos adolescentes também. Legal. Que hoje em dia já existem muitas pesquisas que comprovam a importância desse contato. E hoje em dia a própria sociedade não só reconhece, como também está sensibilizando, querendo sensibilizar cada vez mais os pediatras, a área médica, para de fato incorporar isso cada vez mais em suas clínicas, de que realmente esse contato com a natureza é muito importante, estimular esse estilo de vida saudável, ao ar livre, para que a criança se desenvolva e os adolescentes também de forma mais saudável. E a gente está registrando altas taxas de obesidade entre os nossos adolescentes. Então, vamos colocar a galera para fora mesmo, para queimar um pouco isso aí e conseguir recuperar. Não é só obesidade, é problemas psíquicos mesmo, né? Déficit de natureza. A ciência está descobrindo hoje em dia que assim, a falta dos sons naturais, a falta de você estar em contato com outras formas de vida, a falta do espaço não estruturado, não totalmente organizado, está criando problemas de locomoção, de problemas psíquicos, problemas de saúde, que vão às vezes acontecer na idade adulta. Com certeza. Eu quero trazer um exemplo lá do Rio Grande do Sul, que a gente recebeu da assessoria até da prefeitura lá do Rio Grande, dessa cidade, que se chama o projeto SSM Candiota Sustentável, que fica na cidade de Candiota. E eles promovem educação ambiental por lá. O projeto é um piloto feito em parceria com a iniciativa privada da cidade. 2.500 alunos da educação pública e particular do município passam por 100 oficinas durante esse ano, que são saídas de campo até uma fazenda da região, que é parceira. Estas aulas são entendidas como extensão da sala de aula e abrangem áreas como linguagem, ciências humanas e da natureza e a matemática. O objetivo é estimular mesmo a criação de alternativas sustentáveis que possam ser usadas nos entornos das escolas e nas comunidades. Nesse caso aí, Laís, são atividades mesmo direcionadas, né? E a gente vê valor nelas porque realmente podem sair inovações dessas atividades, né? Acho que existem vários caminhos também, né, para promover essa conexão com a natureza. O que a gente advoga é que quando a gente tem esse intuito, a gente precisa também perceber e reconhecer que o contato espontâneo da criança com a natureza, quando ela brinca,
também é muito importante, também faz parte desta semente que quer se plantar, por exemplo, com a educação ambiental, de que a criança vai crescendo com esse senso de responsabilidade ou com esse respeito em relação ao mundo natural, também, né? com esse respeito, com esse senso ético também em relação aos outros seres vivos também, né? Eu quero trazer para essa conversa mais uma pessoa, que é a Juliana Gatti. Ela é idealizadora do Instituto Árvores Vivas. Oi, Juliana, você ouve a gente bem? Sim, estou ouvindo bem. Tudo bom, Karen? Tudo, obrigada, viu? Quero agradecer pela sua participação aqui com a gente. E começar te perguntando o seguinte, algo até que a Laís e o Jean falaram aqui no início, mas eu deixei para aprofundar um pouco mais com você. É importante a gente pensar quem são essas crianças e quais são essas naturezas, né? Exato, eu acho que, como o Jean colocou bem, né, nós somos natureza, a gente não deixou de ser ainda. No entanto, a vida urbana, né, principalmente onde está a maior parte da população e tem aumentado continuamente o número de pessoas nas cidades, nas grandes cidades, tem provocado aí uma dissociação, uma fragmentação bastante intensa, né, da nossa vida em contato com os elementos naturais. Eles continuam presentes nas cidades, mas a gente começa a dar menos importância, menos valor e menos tempo também, como a Laís colocou, né? Não damos chance para permitir esse contato, essa dinâmica de apreciação desses elementos no dia a dia, principalmente na vida de uma criança. É muito importante, né, que a gente consiga conscientizar os pais, os educadores, facilitadores de diversas áreas que promovem, né, ações de conexão com a natureza ou buscam, acredito, trazer essa lucidez sobre a importância desse contato, da diversidade dessa experiência na infância, e eles entendam que essa oportunidade no dia a dia precisa ser garantida e criada por eles como exemplo, né? Então, se na família, dentro de casa, não existe esse hábito, se na escola não é criado e protegido esse momento, dificilmente essa criança vai ter uma oportunidade no meio urbano. E, Juliana, é importante também, além de pensar nessa questão do exemplo, que eu acho que é fundamental, né? Se a gente não vê os nossos pais fazendo algumas coisas, é difícil a gente desenvolver alguns hábitos. Mas é preciso levar também em consideração aspectos como socioeconômicos, socioculturais, quando o professor, o educador, a educadora vai desenvolver um projeto mesmo, pensando nessa relação da criança com a natureza, da criança com o meio ambiente? Na verdade, a natureza ela é sábia, né? A gente, no Brasil, a gente tem o grande ativo de uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, temos aí 7 biomas com diversas morfologias dentro de cada um dos biomas. Eu acho que o nosso país ele é o maior celeiro aí de oportunidades e de maneiras da gente buscar essa conexão de maneira diversificada e trazendo essa riqueza, né, de troca. Não é, a natureza ela nos mostra quão diversos somos. Então, cada criança, em cada espaço único que ela tem de oportunidade natural de ter contato, ela vai encontrar aquele ambiente, aquele elemento, aquele pequeno espaço, nicho, onde ela se sente mais conectada, onde ela se sente mais acolhida ou, em algum momento, mais desafiada, né? Então, a natureza, quanto mais diversa, mais experimentações essa criança vai ter. A criança é um grande cientista, né? E junto com a natureza ela vai perceber ela vai ampliar a percepção dela em todos os níveis sensoriais, cognitivos, e até melhorar a imunidade, né? Como a própria Laís trouxe dessas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, é essencial que a natureza esteja presente para que o desenvolvimento desse ser humano seja pleno em todos os níveis, né? Que bacana. E a diversidade que a gente tem em todos os ambientes do nosso país, ela é rica para trazer esse descobrir, né, da criança, esse desabrochar da criança no mundo. Quando a gente fala essas questões socioeconômicas e socioculturais, eu queria até saber o seguinte, às vezes a gente está falando aqui e aí uma educadora está em algum lugar que fala, caramba, mas eu estou num ambiente que é totalmente asfaltado, como é que eu faço? Eu queria saber isso de você, Jean. Essa questão da nossa relação de criar essa conexão, né, das nossas crianças com a natureza, dos nossos adolescentes com a natureza, dá para todo mundo, se a gente pensa no Brasil, assim, mesmo nesses lugares mais emparedados, mais asfaltados? Claro que quanto mais emparedado o lugar, mais vai dificultando esse contato.
mas a natureza existe em todo lugar. Eu vou dar um exemplo. A gente estava dando aula semana passada. E aí, foi semana passada? Foi semana passada. Estava chovendo. Estava chovendo, um dia chuvoso. E a gente estava dando aula, falar sobre a Lua. Como é que a gente fala sobre a Lua? Ah, bem, não tá de noite, está de dia. Então a gente levou um livro para contar uma lenda, para brincar e para deixar a dica para eles. Ó, hoje de noite olha a Lua no céu, não sei o quê. Durante a aula, a aulinha, começou a chover forte. Tinha uma árvore do lado da escola e a árvore começou a balançar forte. As crianças pararam para olhar. A gente parou a aula. Porque essa observação era a natureza se manifestando. Sim. Eu estou indo dar uma aula de educação ambiental, né, que é teoricamente, eu estou fazendo uma ponte entre as crianças e o ambiente natural. Eu estou tentando aproximar elas de alguma forma da noção do carinho que elas têm que ter para um dia elas cuidarem. Como a Laís bem falou, a gente cuida do que a gente gosta. E aí ali a gente parou, gosta do que a gente conhece. Parou a aula, porque é para observar. Mas em algumas escolas isso gera um desconforto, porque tem horário. Sim. E se passa uma coordenadora de uma escola assim que não tem essa cabeça, ela vai olhar e falar, poxa, eu estou pagando eles para dar aula e eles estão ali sem fazer nada. Entendeu? E aí, trazendo um pouco no link do que a gente está falando assim, eu queria mostrar um vídeo que é do Instituto Alana até, que mostra um exemplo de como as comunidades podem se organizar para devolverem os espaços para a natureza e conviverem com ela. Veio de uma cidade que não é muito conhecida exatamente pela natureza, né? A cidade de São Paulo, olha só. Esse lugar, há 3 anos atrás, era um território de medo. Tinha muito lixo pela praça inteira, capim, mato e abandono. Aqui elas são muito livres, elas estão seguras. E são felizes assim aqui, sabe? São crianças, né? Eu vi 2 peixes beijando. A gente precisa entender que tempo na natureza é um tempo de investimento no bem-estar da família. A gente está ganhando bem-estar, a gente está ganhando saúde, a gente está ganhando concentração, a gente está ganhando intuição, imaginação. 1 hora por dia que a gente consiga estar ao ar livre com as crianças, seja na escola, seja em família, faz muita diferença. É simples ir até a praça. Eu faço uma sacolinha, a gente coloca fruta, água e tá tudo lindo e é perto. Eu vejo as crianças que crescem sem contato com a terra, né? Sem ver o que é a natureza, sem o sol, a lua, o fogo, a água. Elas vão limitando as percepções, o potencial que elas têm. Que você fala, nossa, mas de onde vem essa loucura da criança que está correndo ou que não consegue ficar parada? É porque ela não é para ficar parada, ela é feita para correr e ela é feita para ser livre. E eu achei isso super legal, essa última imagem desse bebezinho carregando aquele pedregulho, é isso que a gente está falando, né? Assim, eu queria realmente perguntar para você, Laís, qual que é o papel da comunidade quando a gente pensa na relação das crianças com a natureza? Então, acho que esse é um exemplo maravilhoso, né? São moradores que tinham uma praça, um espaço público ali perto, onde era uma praça de abandono, e falaram, não, o que a gente pode fazer então para resgatar esse lugar, para que esse lugar seja devolvido, né, para a sociedade, vamos dizer assim. E assim eles se mobilizaram e a cada momento que iam, faziam uma contribuição, tudo muito singelo, né? E com o passar do tempo essa praça foi ocupada, né? As crianças voltaram a brincar. A criança brincando na rua ou a criança brincando numa praça pública é um indicador de qualidade, é um indicador de boa gestão, é um indicador. A prefeitura inclusive passa a olhar, fala, nossa, a praça está sendo movimentada, começa inclusive a dar luz naquele lugar, o abandono passa a ser ocupado, inclusive diminui inclusive a sensação de insegurança, né? E essa questão da segurança que eu queria até trazer com a Juliana. Ô Juliana, essa parte da segurança é algo que é muito dito nas grandes cidades, né? Que é um grande desafio para as grandes cidades. A nossa relação com a natureza, a nossa volta, essa devolutiva pode ser até uma solução para esses nossos problemas de segurança também? O que você acha? Não, obviamente. Na verdade, se a cidade é planejada
com a visão dos mais frágeis, né? Então, se a gente busca uma cidade que seja amiga das crianças, que esteja plena de natureza, que consiga criar um espaço para a biodiversidade e que ainda também, a gente pode até trazer aqui as questões de acessibilidade, então cidades que no seu planejamento, na sua execução de espaços, de áreas, ela tem como prioridade esse olhar, ela vira uma cidade positiva e segura para todos, né? Então, uma coisa que a Laís trouxe em relação ao território da escola, esse olhar apreciativo para a natureza em todo momento, né? Em todo momento a gente pode contemplar o sol batendo entre meio à copa das árvores e a projeção das folhas que estão no caminho que a gente está transitando, as flores que estão desabrochando, né? Uma abelhinha que pode estar com uma colmeia de jataí, abelhas nativas que estão em árvores no meio urbano. Então a natureza está presente, né? E ainda bem, né? E já que você está falando aí das árvores, das abelhinhas, eu queria que você falasse aí rapidamente para mim sobre o Instituto Árvores Vivas. Vocês correm atrás de fazer essa reconexão, né? Exato. A instituição foi idealizada em 2006, na primavera de 2006, com a missão de reconectar a sociedade com a natureza e a visão de desenvolvimento desse vínculo afetivo, de um valor de apreciação para que seja resgatada o respeito, o carinho, o cuidado nas relações com a natureza e, naturalmente, isso vai se expandir para todas as relações humanas, né? Entre sociedade, nas suas várias esferas, na família, na escola, no ambiente profissional. Então, a base desse olhar, quando você consegue parar momentos, pequenos momentos no seu dia a dia e permitir que essa natureza, né, que esse valor de apreciação, de contemplação e de admiração, porque a verdade é essa, uma vez que a gente cria esse espaço, a gente vai trabalhar sensorialmente o nosso olhar, os cheiros, né? Vai perceber o espaço, a gente vai se apropriar desse espaço, vai querer que ele seja melhor, a gente vai valorizar aquilo que já existe de bom nele e a gente volta vai... tudo pro lugar, né? Dá muita sensação de que a gente coloca os pingos nos is, né? A gente volta pro lugar onde a gente deveria não ter saído, né? Eu quero agradecer sua participação com a gente, Juliana. Volte sempre ao Conexão, obrigada. Viu? Agradeço, obrigada a todos. Antes de terminar, eu quero falar um pouco do projeto Tessaia também. Vocês também garantem promovem a educação ambiental, essa reconexão das crianças com a natureza, né? É a nossa intenção. A gente trabalha com essa noção de que é importante a gente se reconectar como sociedade. Assim, a gente, em algum momento houve um divórcio, tanto que a gente está falando o tempo todo no programa de natureza como se fosse um lugar meio fora, meio assim, um lugar que a gente tem que conquistar. Olha o site da Tessaia aí, do projeto Tessaia. Ah, legal. E aí, querendo mais informações, é só procurar saber ali no tessaia.com.br, né, procure. A gente trabalha com as escolas, a gente vende o projeto para as escolas, mas na verdade a nossa intenção é estar tentando mexer nessa conexão em todos os âmbitos. Assim. Muito legal. E o Instituto Alana, que está aqui, já veio aqui outras vezes também, é um outro local onde você pode buscar informações, né? O Instituto ele é uma organização sem fins lucrativos que trabalha há mais de 20 anos com a missão de honrar a infância. E um dos programas do Instituto é o programa Criança e Natureza, que tem como missão criar condições favoráveis para que todas as crianças tenham contato com a natureza, por entender que esse contato é imprescindível para o desenvolvimento saudável da criança e também para o bem-estar do planeta. E a gente entende que para alcançar essa conexão, para promover uma infância rica em natureza, é importante a gente trabalhar de forma intersetorial, porque é uma responsabilidade que não é só no campo do indivíduo, mas também a instância pública, também a várias esferas da sociedade. Todo mundo tem que dar a mão, né? Isso. Então a gente aqui conversou sobre o assunto, debatemos, discutimos, trouxemos novas visões e aí terminamos com ferramentas. Instituto Alana, Projeto Tessaia e árvores, quase que eu estou falando errado aqui, árvores vivas. Então, às vezes você não tem condição de contratar um desses projetos, não tem uma grana, mas você pode se inspirar no conteúdo que esse pessoal produz e está colocando na internet, além do nosso conteúdo aqui no canal Futura também. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente, voltem sempre, viu? Obrigada. A gente que agradece. A você de casa, eu quero agradecer também sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima!